Olá, turminhas do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia da aula de português da professora Érica, e eu quero ver todo mundo ligadinho na programação. Deixem os materiais de vocês preparados em cima da mesa, o caderno, os livros, o lápis e a borracha, e não percam nenhuma informação importante dessa aula, combinado? Quero ver quem foi que aprendeu o assunto direitinho durante a semana, que vamos revisar hoje, ok? Então, vamos lá! Então, para iniciarmos nossa aula, como vocês já sabem, faremos aquele momento que vocês adoram, que vocês gostam, que vocês viajam pelo mundo da imaginação. Então, todo mundo coloca a mãozinha lá em cima, vamos lá? 1, 2, 3 e... No mundo das maravilhas, agora eu vou entrar. Qual será a história que nós vamos escutar? Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Bate a mão, bate a mão. Antes da gente começar essa história, a história de hoje, que ainda não sabemos qual será, eu gostaria de falar que essa semana eu recebi um vídeo muito legal de uns alunos muito sabidos, cantando a musiquinha da história e contando uma história. Então, quando vocês quiserem enviar um vídeo para a tia cantando a musiquinha da história, contando uma história bem legal, vocês podem me enviar através dos professores de vocês, combinado? Adorei, parabéns para esses alunos, ok? Então vamos lá. Qual será a história de hoje? Então todo mundo, ó, coloca o cabelo atrás da orelha, abre o olho de coruja, fecha a boquinha que a história vai começar. Zip, zip, zá, a boquinha vou fechar para a história escutar. Zip. Vamos lá. O nome da história de hoje é Quero Meu Cabelo Assim, texto de Marcelo Franco e Souza, ilustrações de Cris Soares. Governo do Estado do Ceará, Fortaleza, Ceará 2012. Então, do que será que trata essa história? Fala de cabelo? Vamos descobrir? 1, 2, 3 e... Ainda não começou. 1, 2, 3 e... Agora começou. Lucas sempre se olhava no espelho, o seu preferido ficava na varanda de sua casa. Era um espelho grande, onde ele cabia inteiro. Em sua casa moravam também seu irmão gêmeo, João, e sua mãe, Beca. Seu avô, pai de sua mãe, sempre vinha visitá-los. Lucas gostava muito de seu avô. Ele contava para Pedro muitas histórias da África, de onde sua família havia vindo, e histórias de redenção no interior do Ceará, onde o avô morou por muito tempo. Lá foi a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos. Olhem que legal! A família dele havia sido escrava em engenho de cana-de-açúcar em Redenção há muito tempo. O avô de Lucas morou lá, mas adorava o mar, por isso se mudou para Canoa Quebrada, cidade de praia. Dizia brincando que era só ir para a praia em qualquer lugar no Brasil para ficar mais perto da África. Era só atravessar o Oceano Atlântico. Na casa de seu avô, existia somente um espelho bem pequeno no banheiro. Lucas achava estranho se olhar ali, pois sua imagem ficava sempre embaçada. Mas em qualquer espelho, Lucas sempre se olhava. Dava sempre um jeito de se ver até mesmo no reflexo da água no lago, onde tomava banho aos sábados com seu irmão e sua mãe. Ele nunca perdia a oportunidade de conferir o reflexo de sua imagem, mas não é porque ele se achasse bonito ou fosse vaidoso. Lucas não gostava do seu cabelo. Ele queria que fosse tão liso quanto dos filhos dos turistas que vinham comprar as garrafas de areia colorida que sua mãe vendia na praia. Seu irmão João sempre ria dele e dizia que era bobagem, que seu cabelo era bonito como qualquer outro cabelo.
João nasceu 2 minutos antes de Lucas. Sempre achou que, por ser o mais velho, deveria cuidar do irmão, que sempre chorava quando alguém ria do seu cabelo na escola. João sempre o defendia dos colegas. No caminho de volta para casa, João sempre comprava sorvete de chocolate para ver o irmão feliz. João era mais habilidoso que Lucas, sabia fazer direitinho as paisagens com areia colorida. Aprendeu só em ver sua mãe fazendo. Lucas não tinha paciência para fazer artesanato. O que mais gostava de fazer era correr pela praia, imaginando sempre que seus cabelos fossem lisos e balançassem ao vento como via nos filmes na televisão. Um dia, Lucas teve de ir sozinho para a escola porque João estava doente. Voltou chorando e com a farda suja. Seus colegas o haviam derrubado na areia do pátio, todos gritando que seu cabelo era feio e enrolado. Entrou correndo e foi direto para os braços de sua mãe. Coitadinho, não é, gente? Que coisa feia. Sua mãe começou a lhe contar uma história da África. Isso sempre animava Lucas. A história falava de religiões africanas. Em alguma delas, a mulher tem filhos gêmeos, é aplaudida na rua. Eles dizem que as almas escolhem a família a quem querem pertencer. As mães de gêmeos são abençoadas por serem escolhidas por duas almas ao mesmo tempo. Você sabe que você e seu irmão são gêmeos, meu filho, disse Beca para Lucas. Eu sou abençoada por ter vocês dois. Vocês são lindos e seu cabelo é muito bonito. É diferente de muitos dos seus coleguinhas da escola. Não é feio porque é diferente. Beca fez uma trança dreadlock no cabelo de Lucas que ficou muito feliz. Dessa vez, achou seu cabelo muito bonito. No outro dia, João estava melhor e foi para a escola com o irmão. Todos acharam o cabelo de Lucas muito bonito. Queriam saber como fazer. Pediram à professora para ensinar. Ela promoveu uma pesquisa histórica de penteados. A ideia cresceu e a meninada criou uma campanha, Quero meu cabelo assim, que findaria com um desfile de penteados. Lucas estava contente. Durante a pesquisa, alguns colegas até fizeram tranças nagô, rastafari e dreadlocks em seus próprios cabelos. Até os colegas que antes ficavam rindo do cabelo de Lucas entraram na campanha. Ele viu tranças em estilo afro em cabelos pretos, vermelhos, lisos, loiros, enrolados e viu que todos os tipos de cabelo são bonitos. Voltou para casa e contou tudo à sua mãe. Desde aquele dia, estava tão feliz que até conseguiu aprender a fazer melhor as garrafinhas de areia colorida. Que legal, não é, gente? Quem gostou dessa história, então? Palmas para a história. Todos os tipos de cabelos são lindos e cada um deve usá-los da maneira que o deixar feliz, certo? Da maneira que os deixam felizes. Então, essa história é de Marcelo Franco e Souza e Cris Soares. Vamos descobrir um pouco mais sobre a biografia de Marcelo Franco e Souza? Olá, sou o Marcelo. Nasci em Redenção, mas hoje em dia passo a maior parte do meu tempo em Fortaleza. A leitura frequente desde criança foi o que me apresentou os diversos mundos que hoje conheço e o que me ensinou a escrever. Já publiquei em jornais e revistas sobre vários assuntos, sobretudo em sociologia e psicologia, minhas formações, mas também contos e poesias. Pela coleção Prosa e Poesia do Pai, que também publiquei o livro infantil Café com Pão, Bolacha Não. Para me conhecer mais, visite meu blog www.lordmarcelo.com.br. E sobre a Cris Soares, vamos descobrir um pouco mais sobre a vida dela? Nasci na cidade de Fortaleza no dia 29 de outubro de 1983. Quando eu era pequena, minha família foi morar em outros estados. Passei minha infância entre igarapés, cachoeiras, florestas e estradas. Das viagens ficou o gosto pelos desenhos e pelos livros. Moro em Fortaleza com o Emanuel, que me ajuda a deixar os desenhos, os cactos, as orquídeas e os dias mais bonitos. Ilustrar para crianças me faz viajar novamente aos lugares imaginários que a infância me mostrou. É um prazer compartilhar nessa coleção os pequenos mundos que visitei. Muito legal! Vocês gostaram da história? Eu também adorei!
Então, vamos para o nosso assunto de hoje. Hoje iremos revisar o gênero textual crônica, porque já estudamos na semana passada e essa semana é a semana de revisão. Então, como já foi estudado, a crônica ele é um gênero textual curto, normalmente escrito em prosa, geralmente produzido para os meios de comunicação, como revistas, jornais e etc. Então, a crônica, além de ser um gênero textual curto, ela também possui vida curta. Tia, mas como assim vida curta? Pois ela é produzida com base nos fatos corriqueiros do cotidiano, nos acontecimentos do cotidiano. Então, com o passar do tempo, elas vão perdendo a sua validade, pois vão ficando fora do contexto. Então, a palavra crônica, do latim crônica, ela reflete os eventos marcados pelo tempo, certo? Os registros de eventos marcados pelo tempo, ok? Então, a crônica ela está estritamente relacionada aos eventos do cotidiano, ao contexto em que ela foi produzida. Por isso que com o tempo ela vai perdendo a sua validade, pois ela vai ficando fora do contexto, ok? Então, vamos relembrar um pouco mais das características desse gênero. É uma narrativa curta, certo? Uso de uma linguagem simples e coloquial. Presença de poucos personagens, se houver. Espaço reduzido. Temas relacionados a acontecimentos cotidianos, ok? Então, tipos de crônica. Embora o gênero textual crônica pertença aos textos narrativos que possuem personagens, enredo, narrador, tempo e espaço, ela também pode estar relacionada a outros gêneros textuais, como outros tipos de texto, como os tipos de texto descritivos e o tipo de texto dissertativo, ok? Mas vamos descobrir aqui outros tipos. Tem a crônica jornalística, que é a crônica mais utilizada na atualidade, que ela é produzida para os meios de comunicação. Então, ela está relacionada aos temas do cotidiano para gerar uma reflexão no público acerca desses acontecimentos do dia a dia, certo? Pode ser uma crônica histórica que está relacionada aos eventos que acontecem ao longo da história, ok? Com personagens, espaço e tempo definido. E a crônica humorística, como o próprio nome já diz, é uma crônica que está relacionada ao humor para entreter o público. Mas, ao mesmo tempo, ela pode utilizar-se do humor e da ironia para fazer uma crítica a alguns aspectos da sociedade, como a política, a economia e etc. Lembrando que uma crônica ela pode possuir mais de um tipo também. Ela pode ser jornalística e humorística, histórica e jornalística e etc. Ok? Então, vamos analisar aqui o exemplo 1. A bola, de Luiz Fernando Veríssimo. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola do pai. Uma número 5, sem tento oficial de couro, agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse, legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois, começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Em Comédias para Ler na Escola, Rio de Janeiro, Objetiva 2001, by Luiz Fernando Veríssimo. Então, essa crônica, ela trata de um acontecimento cotidiano, que foi o fato de o pai dar uma bola ao filho, só que uma linguagem mais poética, conforme a visão que o autor tem da realidade que ele vive, ok? Vamos ver aqui o exemplo 2, o bom e o mal. Se me perguntarem, ninguém me pergunta nada há muito tempo, o que mais me irrita atualmente e o que mais me gratifica, eu responderei que é o computador. Na verdade, fica difícil imaginar a vida profissional sem ele, seus recursos de memória e arquivo, a capacidade de fazer correções, eliminar ou acrescentar palavras e parágrafos. É também irritante, sobretudo com os programas cada vez mais avançados que bolam para os usuários. Não sei qual foi o gênio que programou os dias da semana, segunda, terça, quarta, etc., com maiúsculas. Não os uso assim. E toda vez que começo a escrever na segunda fila
ou ter ou não ter, eis a questão, sou obrigada a eliminar a maiúscula, pois o computador, para melhor e mais rapidamente nos servir, acha que eu vou escrever o que não quero nem preciso escrever. Acho que já contei essa história. Se contei, conta outra vez, pois ela expressa exatamente o que o computador pode nos dar de bom e ruim. Um escritor norte-americano escreveu um romance em que o personagem principal teria nome de Julieta. Um amigo que leu os originais achou que o nome italiano não combinava com a mocinha do oeste dos Estados Unidos, que devia se chamar Bárbara, Carol ou Kate. O autor concordou e, usando o recurso do replace, ordenou que toda vez que aparecesse a palavra Julieta, fosse ela substituída pela palavra Bárbara. Mandou o original assim emendado para a editora e, quando recebeu o primeiro exemplar de sua obra, verificou que seus personagens haviam ido ao teatro assistir a uma peça de Shakespeare intitulada Romeu e Bárbara. Ao computador, pode-se aplicar aquele pensamento do cão de Quincas Borba, que, para facilitar as coisas, tinha o mesmo nome do dono. Nada completamente bom, nada completamente mal. Cone Carlos Heitor, O Bom e o Mal, em Costa Manuel da Silva, org, Crônica Brasileira Contemporânea, São Paulo, Salamandra 2005, página 30 e 31. Então, já essa crônica, ela trata sobre a utilização do computador, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos para a nossa parte de análise linguística. Frases negativa, afirmativa, interrogativa e exclamativa. Então, as frases afirmativas. As frases afirmativas, elas expressam afirmações. Então, vamos ver aqui uns exemplos. Ontem eu fui ao dentista. Eu estou afirmando que eu fui ao dentista, ok? Meu pai gosta daquela cantora. Eu estou afirmando que meu pai gosta de uma determinada cantora. O vidro da janela está muito sujo, então eu também estou afirmando que o vidro da janela está sujo. Claro que eu pedi ajuda, então eu estou afirmando que eu pedi ajuda. E eu fui selecionada no processo de seleção da empresa, então eu estou afirmando que eu fui selecionada em um processo de seleção, ok? Então vamos ver o próximo tipo. As frases também elas podem ser negativas. As frases negativas, elas expressam negações, quando eu estou negando algo. Então, vamos lá? Exemplos. Ontem eu não fui ao dentista. Vejam aqui a palavra não. Ela expressa uma negação. Meu pai nunca gostou daquela cantora. A palavra nunca também expressa uma negação. O vidro da janela nem está muito sujo. A palavra nem também expressa uma negação. Eu jamais pedirei a sua ajuda. Tá? A palavra jamais também expressa uma negação. Eu tampouco fui selecionada no processo de seleção da empresa. Tá? A palavra tampouco também expressa uma negação. Então, nas frases negativas, a noção de negação é transmitida pela presença de um advérbio de negação, como não, nunca, jamais, nem e tampouco. Ok? Então, vamos ver o próximo tipo de frase. Frases exclamativas. As frases exclamativas são empregadas quando o emissor quer manifestar emoção. São sinalizadas com ponto de exclamação. Então, essa emoção pode ser dor, tristeza, alegria, certo? Admiração. Então, vamos lá? Exemplos. Puxa, que sorvete gostoso. Até que enfim. A turma é muito empenhada. O mar é majestoso. A Rita adora chocolate. Então, elas são sinalizadas com um ponto de exclamação, expressando uma emoção no emissor, certo? Na pessoa que falou aquela frase, ok? As frases interrogativas ocorrem quando o emissor faz uma pergunta na mensagem. Essa pergunta ela pode ser direta ou indireta. As interrogativas diretas devem ser sinalizadas com ponto de interrogação, enquanto as interrogativas indiretas levam ponto final. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de interrogativas diretas. Aceita um café? Ponto de interrogação. Escreveu o discurso? Ponto de interrogação. O prazo terminou? Ponto de interrogação. Então, esses são exemplos de frases interrogativas diretas, quando elas são terminadas com um pontinho de interrogação, ok? E as interrogativas indiretas? Gostaria de saber se deseja um café.
Então, ela não precisa necessariamente ter um ponto de interrogação, mas ela está emitindo uma pergunta, uma dúvida, ok? Quero saber se o discurso está feito e precisava saber se o prazo terminou, ok? Então, as frases interrogativas, elas podem ser o quê? Isso mesmo, diretas e indiretas. Então, vamos ver aqui um exemplo. Acabaram de ouvir o panorama mundial. Mafalda, você pegou os meus cremes? Só os de beleza. Então, quando ele fala aqui no quadrinho 1, acabaram de ouvir o panorama mundial, é uma frase afirmativa. Ele está afirmando que ouviram aquele panorama, ok? No segundo quadrinho, Mafalda, você pegou os meus cremes? Já no segundo quadrinho é uma frase interrogativa, ela está indagando, ela está perguntando que se supostamente sua filha pegou os seus cremes. E quando ela fala só os de beleza, que ela falou espantada, ela está expressando uma emoção. Aqui já é uma frase exclamativa, seguida de ponto de exclamação, ok? Todo mundo pegou direitinho? Então vamos ver o exemplo 2. Para subir na cama, eu tenho que estar limpinho. Mas o que é estar limpinho? Agora você vai ficar limpinho. Grrr. É isso, eu espalhei a escova pela cama, tá tudo bem limpinho. Não me envolva nisso. Então, vamos analisar aqui esse quadrinho. Cães e gatos. Para subir na cama, eu tenho que estar limpinho. Que tipo de frase seria essa? Vamos lá? Muito bem, é uma frase afirmativa. Ele está afirmando que para ele subir na cama, ele deve estar limpo. Mas o que é estar limpinho? Que tipo de frase seria essa? Vamos lá? Uma frase interrogativa. Direta ou indireta? Direta. Ele está indagando o que é estar limpinho, certo? Ele está se perguntando. Agora você vai ficar limpinho. Então, aqui é uma frase exclamativa, seguida de ponto de exclamação. É isso! Ponto de exclamação. Então, é uma frase exclamativa. Eu espalhei a escova pela cama, tá tudo bem limpinho. Então, ponto de exclamação são duas frases exclamativas. Aqui demonstra que ele está empolgado, animado, certo? Demonstra uma emoção. E não me envolva nisso é uma frase negativa, ok? Então, vamos praticar para ver se vocês entenderam tudo direitinho? Tipos de frase. Classifique as frases em afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas. João saiu do carro. E então, que tipo de frase será essa? Afirmativa, negativa, interrogativa ou exclamativa? Vamos lá? Quero ouvir. Muito bem, acertou quem falou afirmativa. Eu não quero biscoito de chocolate. Que tipo de frase é essa, pessoal? Vamos lá? Podem falar mais alto. Ah, isso mesmo, é uma frase negativa. Que dia lindo! É uma frase? Parabéns! É uma frase exclamativa. Estou gostando de ver. Você gostou do almoço? Que tipo de frase é essa? Vamos lá? Maravilha, é uma frase interrogativa. E que belo dia! Uma frase exclamativa. Ok? Muito bem. Vamos ver aqui a segunda. Numere as frases de acordo com a legenda. Número 1 para uma frase afirmativa. Número 2 para uma frase negativa. Número 3 para uma frase interrogativa. E número 4 para uma frase exclamativa. Não consigo terminar o meu dever de casa. Que tipo de frase será essa, gente? Vamos lá? Acertou quem falou uma frase negativa. Como você está bonita! E então, que tipo de frase é essa? A frase exclamativa. Perfeito. Joana, já chegou do clube? Que frase será essa? É uma frase interrogativa, ele está fazendo uma pergunta. E vou à igreja amanhã? Uma frase afirmativa, ok? Então, não consigo terminar o meu dever de casa, uma frase negativa. Como você está bonita? Uma frase exclamativa. Joana já chegou do clube?
uma frase interrogativa e vou à igreja amanhã, uma frase afirmativa. Todo mundo acertou tudo direitinho? Eu aposto que sim. Então vamos lá. Transforme as frases afirmativas em negativas. Então, amanhã iremos ao cinema. Eu estou afirmando. Como é que eu expresso uma negação dentro dessa frase? Vamos lá? Isso mesmo. Amanhã não iremos ao cinema. Próximo. O carro é de corrida. Então, como é que eu transformo essa frase afirmativa em uma frase negativa? Eu não vou dar dica. Vamos lá? Perfeito. O carro não é de corrida. Letra C. A noite está quente. Então, como é que ficará essa frase, transformando ela em uma frase negativa? A noite não está quente. Então, vamos ver como é que ficou? Amanhã iremos ao cinema. Amanhã não iremos ao cinema. O carro é de corrida. O carro não é de corrida. E a noite está quente. A noite não está quente. Então, gente, agora todo mundo vai preparar o seu material, deixar prontinho em cima da mesa, o livro seu, o livro lápis, o livro para ler e reler, ok? Porque depois do intervalo, vamos ter a hora da atividade. Quero ver quem aprendeu tudo direitinho e quem vai participar também. Então, aproveitem para ir tomar uma água e ir ao banheiro, mas não saiam da frente da TV. Até já! Prontinho, já estamos aqui de volta para a nossa hora da atividade. Todo mundo preparado? Todo mundo ligadinho? Pois aumentem o volume da TV e aumentem o volume também da voz, que eu quero ouvir a participação de cada um de vocês hoje. Combinado? Então vamos lá. Então vamos para a nossa hora da atividade. Vamos começar pelo texto 1. A outra noite. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para a casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo de lua cheia e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei, sim. Acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe, havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou se pensava em outra coisa. Ora sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigada ao senhor, tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Braga Rubem, A Outra Noite, em Para Gostar de Ler, Crônicas, São Paulo, Ática, 1979. Disponível em meu cantinho de sugestões.blogspot.com/2014/02/ o cenário onde os acontecimentos se, ok? .html, acesso em 24 de março de 2020. Então, vamos lá? Análise do texto. Quem é o autor dessa crônica? Vocês prestaram atenção direitinho lá no final da crônica? Muito bem, Rubem Braga, ok? Perfeito. Questão 2. Descreva como era a noite vista pelo narrador. Como é que ele via aquela noite? Vamos lá?
Acertaram. Lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Próxima questão. Considerando a maneira como é narrada, a reação do taxista no final pode inferir que ele ficou. Letra A, sensibilizado com a conversa. Letra B, curioso por mais informações. Letra C, agradecido com o presente. Ou letra D, desconfiado com o pagamento. E então, letra A, B, C ou D? Quero ver quem vai acertar. Tem gente que acha que é a letra A, tem gente que acha que é a letra B. E a resposta correta é... Letra A, ele ficou sensibilizado com a conversa, pois enquanto chovia em uma noite de tempestade, aquele homem via a noite de uma maneira tão bonita, tão poética, que ele ficou sensibilizado, ok? Questão 5. A outra noite a que o título se refere seria vista somente pelo narrador ou aquela que o taxista e seu amigo enxergavam? Então, era uma noite somente vista pelo narrador, por isso que ele fala a outra noite. Enquanto o amigo do narrador e o taxista, eles não enxergavam aquela noite que o narrador enxergava, ele já enxergava a noite como uma noite mais poética, uma noite mais bonita, mesmo em meio a uma chuva, ok? 6. O que faz com que diferentes personagens vejam diferentes noites? Se eles estavam na mesma noite, por que cada um via de uma maneira diferente? Vamos lá? Perfeito. Cada um vê e percebe a vida de maneira singular e única, com base em suas experiências e vivências. Então, numa noite chuvosa, enquanto uns estavam se reclamando da chuva, da tempestade, outros estavam admirando o que tinha por trás daquela chuva, estavam admirando a beleza da noite. Então, assim é na nossa vida. Cada um percebe um fato, um acontecimento do nosso cotidiano de maneira diferente, com base em suas percepções, suas vivências e experiências de vida, ok? 7. No texto, o narrador é personagem? Justifique sua resposta copiando um trecho do texto. Então, sabemos que em um texto narrativo, o narrador ele pode ser personagem, quando ele participa da história, então ele conta a história em primeira pessoa, eu, ou ele pode ser um narrador observador, quando ele conta a história, mas ele não participa, contando a história em terceira pessoa. Então, é um narrador? Ele é um narrador personagem, sim, fica claro no trecho. Outro dia, fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Quando ele fala fui, quem foi a São Paulo? Ele fala eu, certo? Então, o narrador, ele ao mesmo tempo conta a história e participa, certo? Todo mundo entendeu direitinho essa diferença? Maravilha, então vamos continuar. Texto 2. Leia o texto abaixo. O carro estava encostado no meio-fio com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonita. Tão bonita que atrás parou outro carro e desceu um homem dizendo: "Pode deixar, eu trocarei o pneu." "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não", respondeu a moça. "Vamos usar o meu", disse o homem. "Você tem estepe?" "Não", disse a moça. "Vamos usar o meu", disse o homem, e pôs-se a trabalhar trocando o pneu sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. "Puxa, você trocou o pneu do carro para mim. Muito obrigado." Eu não posso ver um pneu furado, tenho que trocar." "Coisa estranha. É uma compulsão, sei lá." Então, vamos fazer a análise do texto. 8. Por que o homem trocou o pneu do carro? Vamos ver as alternativas. Letra A, porque ele queria ser simpático com a moça. Letra B, porque ele tinha compulsão de trocar pneus. Letra C, porque era o seu dever ajudar o próximo. Ou letra D, porque ele tinha estepe macaco. E então, gente, letra A, B, C ou D? Vamos analisar as alternativas? Porque ele queria ser simpático com a moça.
Será? Então vamos analisar aqui as outras. Porque ele tinha compulsão de trocar os pneus. Então já sabemos que essa resposta não é correta. Será que qualquer pessoa que ele visse passando na rua com o pneu furado, ele ia ajudar? Não, não é? Sei, porque era o seu dever ajudar o próximo? Será que foi isso que ele pensou? Também não. Porque ele tinha estepe macaco? Será que o fato dele ter esses materiais justificaria ele querer trocar aquele pneu? Também não. Então, resposta correta, letra A, porque ele queria ser simpático com a moça. Ele viu aquela moça bonita e quis ser simpático com ela, certo? 9. O que ele sentiu vendo a moça entrar no ônibus? Ele ficou com raiva? Será que foi o sentimento que ele sentiu? Ele ficou com gratidão? Ele ficou agradecido? Nossa, que bom que ela entrou naquele ônibus. Será? Ele ficou espantado ou ele ficou feliz? Então vamos lá? Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Quem acha que é a letra B, levanta a mão. Quem acha que é a letra C, levanta a mão. E quem acha que é a letra D, levanta a mão. E então, letra A, B, C ou D? Vamos lá? Quero ouvir. Podem falar mais alto. Muito bem. Acertou quem falou espanto. Ele ficou espantado, pois ele imaginava que a moça fosse a dona do carro que estava com o pneu furado. Próxima questão. A reação do homem quando o dono do carro agradeceu por ele ter trocado o pneu foi de, letra A, ele ficou com vergonha. Letra B, ele ficou satisfeito, ele ficou feliz com aquilo. Letra C, foi de violência, ele agrediu o homem. Ou letra D, ele ficou tímido, foi de timidez. E então, letra A, B, C ou D? Vamos lá? Tem gente que acha que é a letra B, tem gente que acha que é a letra A. Será? Então vamos lá? Vamos ver quem vai acertar. 1, 2, 3 e... Ele ficou com vergonha, pois ele não sabia que o carro era daquele homem. Ele imaginou que fosse da moça, por isso que ele resolveu tentar ajudá-la, certo? Questão 11. Quem conta a história é, letra A, a moça que esperava o ônibus. Será que ela é a narradora dessa história? Não, não é. B, o dono do carro que estava com o pneu furado. Será que ele é o narrador dessa história? Também não. Um narrador que participa da história. Então, será que o narrador ele conta a história e participa ao mesmo tempo que nem na crônica anterior, sendo assim um narrador personagem? Não. Ou um narrador observador que está fora da história? Sim. Então, resposta correta, letra D. Ele é um narrador observador. Por quê? Porque ele conta a história, mas ele não participa dele, ele não é um personagem dentro daquela narrativa, certo? Então, todo mundo acertou essa questão? Parabéns! Estou gostando de ver. Questão 12. Leia o texto e grife a alternativa que mostra um adjetivo, uma característica ou qualidade da personagem. Então, vamos lá? De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonita. Então, como vocês já sabem, o adjetivo ele expressa uma característica ou qualidade do substantivo, ok? Então, quem é o substantivo dessa frase? De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonita. Ele quer saber uma característica do personagem. Qual é o personagem que está destacado nessa frase? Moça, a moça. Então, qual é uma característica dela, uma qualidade? É a palavra lado? É a palavra bonita? É a palavra pneu? Ou é a palavra muito? Então, vamos lá? Eu não vou dar dica. Letra A, B, C ou D? Quero ouvir. Será que é a letra A? Ah, eu acho que não. Vamos pensar mais um pouquinho. Acertou quem falou bonita. Ser bonita é uma característica, uma qualidade da moça. Então, chamamos essa palavrinha de adjetivo, certo? Maravilha. Continuando. Questão 13. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.
Letra A para a frase afirmativa, letra B para a frase exclamativa, letra C para a frase interrogativa e letra D para a frase negativa. Então, vamos ver aqui os exemplos. Quem deixou o sapato fora do lugar? Essa frase é afirmativa, exclamativa, interrogativa ou negativa? Vamos lá? Quero ver quem foi que entendeu esse assunto direitinho, ok? Então, letra A, B, C ou D? Isso mesmo, estou gostando da participação de vocês. Letra C é uma frase interrogativa. Próximo. Gostei muito de te ver novamente. E então? Afirmativa, exclamativa, interrogativa ou negativa? Acertou quem falou frase afirmativa. Ele está afirmando que gostou. Gostei muito de te ver novamente. Roberta não viu quando a criança caiu. E então, essa frase é uma frase afirmativa, exclamativa, interrogativa ou negativa? Parabéns quem falou que é uma frase negativa. Próximo. Como é bonita essa bailarina. Então, é uma frase afirmativa? Não, gente. Prestem atenção no sinalzinho que tem lá no final. Isso mesmo. Letra B é uma frase exclamativa. Ele está admirando como aquela bailarina é bonita, certo? Não gosto de comer jiló. E então, é uma frase afirmativa, exclamativa, interrogativa ou negativa? Acertou quem falou que é uma frase negativa. Todos os dias Simone vai à academia. E então, é uma frase afirmativa, exclamativa, interrogativa ou negativa? Perfeito. Letra A é uma frase afirmativa. Ele está afirmando que a Simone vai à academia todos os dias. Quantos anos Camila vai fazer? É uma frase interrogativa. E que pergunta sem sentido? É uma frase afirmativa, exclamativa, interrogativa ou negativa? Vamos lá? Acertou quem falou que é uma frase exclamativa. Então, vamos ver como é que ficou. Quem deixou o sapato fora do lugar? É uma frase interrogativa. Gostei muito de te ver novamente. É uma frase afirmativa. Roberta não viu quando a criança caiu. É uma frase negativa. Como é bonita essa bailarina. É uma frase exclamativa. Não gosto de comer jiló. É uma frase negativa. Todos os dias Simone vai à academia. É uma frase afirmativa. Quantos anos Camila vai fazer? É uma frase interrogativa. E que pergunta sem sentido? É uma frase exclamativa, certo? Todo mundo entendeu direitinho? Então, agora, todo mundo pegue seu livro C, abra na página 34 para resolvermos juntinhos a questão 3, ok? Então, vou dar alguns segundos para vocês fazerem isso. Vamos lá? Pronto? Podemos continuar? Então, vamos lá. Questão 3. Vamos relembrar? Responda as perguntas sobre os textos da unidade 4, certo? Letra A. Escreva o título do texto de cada lição da unidade 4. Letra B. Quais textos contam uma história ou algo que aconteceu? Letra C. Quais textos são reais e quais são fictícios? Justifique. Letra D. É possível contar uma história sem usar palavras? Explique. E letra E. O que tem em comum entre as notícias e as crônicas? E em que são diferentes? Vamos ver? Então, começando pela primeira pergunta. Escreva o título do texto de cada lição da unidade 4. Vamos lá? Era uma vez um balão. Notícias. Pontos de vista. A foto. E chatear e encher. Certo? Então, esses eram os títulos de cada lição que estudamos na unidade 4. B. Quais textos contam uma história ou algo que aconteceu? Então, vamos lá.
Os que contam uma história, era uma vez um balão, pontos de vista, a foto e chatear e encher, ou seja, são textos inventados, são histórias inventadas, são histórias fictícias. E algo que aconteceu, notícias, certo? Que são histórias reais que relatam o acontecimento do cotidiano. Letra C. Quais textos são reais e quais são fictícios? Justifique. Então, reais, notícia de teor informativo, relatam um acontecimento que ocorreu. E fictícios, era uma vez um balão, pontos de vista, a foto, chatear e encher, pois são histórias inventadas, ok? Então, só lembrando que a crônica, gente, apesar dela relatar um fato do cotidiano, ela é uma história inventada, certo? Ela pode até ser feita em cima de uma notícia, mas ela é uma história fictícia, que trata de um assunto do nosso contexto real, certo? Letra D. É possível contar uma história sem usar palavras? Explique. Será que dá para me contar uma história sem utilizar necessariamente a escrita? A linguagem escrita? Sim, analisando o exemplo do texto Era uma vez um balão, podemos observar que o mesmo foi produzido apenas com imagens através de uma sequência de acontecimentos, com início, meio e fim. Vocês observaram que lá na lição do texto da tirinha, do texto Era uma vez um balão, a história foi contada com início, meio e fim e não precisou necessariamente utilizar palavras. Deu para vocês entenderem só a partir das imagens? Então, o texto ele cumpriu com seu papel, certo? Então, dá sim para contar uma história sem usar palavras. Então, vamos continuar agora. Letra E. O que tem em comum entre as notícias e as crônicas e em que são diferentes? Já estudamos esses dois tipos de texto, então agora vamos analisar. A crônica e a notícia falam de coisas que ocorreram em um contexto atual. Todavia, a crônica é fictícia e a notícia é real, certo? Então, algumas crônicas possuem uma linguagem mais difícil, pois são escritas dentro de um contexto que não existe mais. Então, apresentam dificuldades na compreensão. Por isso que a tia falou lá no início da aula, que com o tempo, a crônica ela vai perdendo sua validade, pois ela está estritamente relacionada ao contexto que ela foi produzida, certo? Há crônicas que são escritas baseadas em notícias, certo? Só que as notícias são reais e as crônicas são fictícias. O que elas têm principalmente em comum é que as duas falam de coisas que ocorreram em um contexto atual, certo? Muito bem. Então, agora, explicação da atividade para casa. Na atividade de casa de hoje, vocês vão precisar do livro C, página 235, questão 10, e o livro C, página 238, questão 16. Aproveitem que vocês já estão com o livro C aí em cima da mesa, que estávamos fazendo a atividade para a classe, e confiram essas páginas, ok? Então, iniciando pela questão 10, veja o que o funcionário escreveu para o chefe. Ontem aquele chato ligou umas 12 ou 13 vezes. Hoje ele ligou de novo. Na 20ª vez eu mandei catar coquinho na esquina. Copie o texto e circule os 8 erros. Reescreva o texto corretamente. Então, primeiro vocês vão identificar e circular o que está de errado dentro desse texto. E depois vocês vão reescrevê-lo, fazendo essa alteração, escrevendo as palavrinhas corretamente. Certo? Questão 16. Alô, quem é? Localize as frases no texto, escreva a quem se refere cada pronome destacado. Chatear é assim, você telefona para um escritório qualquer na cidade. Letra B. Alô, quer me chamar por favor, Valdemar? Letra C. Daí a alguns minutos você liga de novo. Letra D. Mais 5 minutos você liga o mesmo número. Letra E. Vê se te manca, palhaço. Letra F. Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Letra G. O outro desta vez esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. E letra H. Alguém telefonou para mim? Então, passando para a parte do Para Ler e Reler, a página de hoje é a página 82, certo? Então, rende que nem pão quente de Maria Mazetti.
Você conhece a Manuela? Não, então eu conto. Eu ainda não contei. Manuela não é gente, Manuela é ratinha. Uma ratinha bonitinha. Ratinha é para roer roupa. A mamãe de Manuela sabe roer. A mamãe de Manuela começou a ensinar. Primeira lição de roer. Lição de roer meia. Mamãe pegou no pé de meia, Manuela pegou no outro. Mamãe começou a roer. Manuela prestou atenção. Mamãe deu a primeira mordidinha, Manuela deu a primeira mordidinha, mas não acertou não. Roeu o fio errado, ficou presa no fio, toda enrolada até a cabeça. Então, vocês vão fazer uma leitura observando a quantidade de palavras lidas em 1 minuto. Com a ajuda de um responsável, a leitura deverá ser realizada em apenas 1 minuto. O adulto deverá colocar o cronômetro do celular para contabilizar o tempo. Aperta o botão de iniciar a contagem e o aluno já pode iniciar a leitura sem pressa. Lembre-se, quantidade não significa qualidade. Você não precisa ler todo o texto. Quando acabar o tempo de 1 minuto, o aluno deve parar a leitura e circular a última palavra lida. E assim, o aluno fará a contagem de quantas palavras o aluno leu, certo? O adulto fará a contagem de quantas palavras o aluno leu. Então, registrando no caderno. Nome do aluno, a semana 30/11 a 4/12, texto rende que nem pão quente e a quantidade de palavras que vocês conseguiram ler em 1 minuto, certo? Então, vamos para o nosso desafio de hoje? Todo mundo pronto? Então, o nosso desafio de hoje tem a ver com cabelo. Lembra da história que vimos lá no início? Muito bem. Então, para o desafio de hoje, você irá precisar de tintas coloridas, papel, lápis, pincel hidrocor e canudos. Vamos ver como é que funciona? Primeiro, vocês vão pegar o papel e vão desenhar um rosto bem bonito ou imprimir da internet, certo? Depois, vocês vão colocar um pouquinho de tinta colorida em cima da cabeça do rostinho que vocês fizeram, ok? Então, vão pegar o canudo e vão soprar essa tinta, deixando esse cabelo do jeito que vocês gostam. Ou enroladinho, ou espalhado, certo? Olha aqui como é que ficou esse. Ficou bem legal, não foi? Então, como vimos na história, cada um deve usar seu cabelo do jeito que gosta, que todo tipo de cabelo é bonito. Então, eu quero ver a criatividade de vocês. Quero ver como vai ficar o cabelo do bonequinho de cada um, certo? Então, tirem fotos, enviem para os professores de vocês, para que eu possa ver as produções que vocês fizeram em casa. Combinado? Então, quero ver quem é que vai caprichar nessa produção, quem é que vai arrasar, ok? E para terminar a nossa aula, a nossa mensagem final. Acordar significa amanhecer por dentro, abrir os olhos, respirar fundo e sentir a vida. Acordar significa oportunidade, chance, certeza de que mesmo que haja um anoitecer em nós, o nosso sol sempre volta no outro dia, mais forte, mais intenso e mais independente. Acordar significa ganhar a confiança de Deus para se viver mais uma vez. Portanto, agradeça a Ele sempre, porque muitos não tiveram o mesmo privilégio que você. De Cecília Sfalzin. Então, obrigada. Então, pessoal, gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês na nossa aula de hoje. Quero ver a produção de vocês, combinado? Quero ver quem é o artista ou a artista aí de casa, certo? Então, um beijo, até a próxima sexta-feira e tchau, tchau! Olá, turminha do 4º ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. E hoje nós vamos falar sobre subtração, sobre a ideia de completar da subtração, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje.
Teresina, 4 de dezembro de 2020. Estamos aqui para mais uma sexta-feira e hoje nós vamos fazer o estudo do seguinte descritor. Observem só. Hoje o nosso estudo é sobre o descritor 19. E o que é que diz o descritor 19? O descritor 19 diz resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados da adição ou subtração, juntar, alteração de estado inicial, positivo ou negativo, comparação e mais de uma transformação, positiva ou negativa. Então vamos lá. Do descritor 19, nós vamos fazer um estudo mais aprofundado do descritor 19.4. O que é que diz o descritor 19.4? Ele diz o seguinte: determinar a subtração de números naturais usando a noção de completar. Ok? Vamos agora entender melhor essa ideia, partindo inicialmente do conhecimento de subtração. Ora, temos o seguinte: para a ideia de subtração, vamos conceituar o que seria subtração. E subtração seria, como uma ideia básica, a operação que permite determinar a diferença entre dois números naturais. Então, nós temos o seguinte, ora, dois números quaisquer. Vamos pegar aqui 17 e 3, ok? Aí eu quero determinar a diferença entre 17 e 3. E me surge a ideia de 14. Isso porque 17 menos 3 é igual a 14. Então, determinamos a diferença entre dois números naturais e encontramos outro número natural, ok? Então, vamos lá. Para isso, eu vou trazendo um seguinte exemplo para nós. Observem só. Uma operação de subtração, da qual nós vamos construir o algoritmo para encontrar a diferença. Nós temos 967 menos 453, viu? 967 menos 453. Para isso, nós vamos lembrar do nosso QVL, que é importantíssimo dentro da construção do QVL, localizarmos os algarismos em suas ordens, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, e aí vai. Posicionarmos corretamente para depois efetuarmos a nossa operação, seja ela subtração, adição, multiplicação ou divisão. Continuamos então, pronto. Precisamos também lembrar que uma subtração ela é formada de termos. Nós temos como termos da subtração minuendo, subtraindo, resto ou diferença, ok? Vamos rever novamente essas ideias a partir de agora. Inicialmente vamos fazer aqui a construção do nosso QVL. Olha aí o nosso QVL apresentando unidade, dezena, centena. Vamos identificar agora quais são os termos da subtração. E o primeiro termo da subtração é o minuendo. O segundo termo da subtração é o subtraindo. E o resultado nós chamamos de resto ou diferença. Temos aí, ó, resto ou diferença. Aqui nós vamos colocar a diferença, ok? Mas não esqueça que pode ser chamado também de resto. Vamos lembrar um pouco, né, das ideias desses termos. Primeiro, o minuendo. Minuendo é o primeiro termo de uma subtração. Podemos afirmar que é o termo de maior valor. É nele que nós iremos encontrar o maior valor da subtração. Nos números, aliás, 967 e 453, o maior deles é 967. Então, podemos afirmar que ele é o minuendo. Então, vamos posicionar 967 dentro do nosso QVL. Nós temos 7 unidades, 6 dezenas e 9 centenas.
Vamos agora para o subtraindo. Qual é a ideia do subtraindo? Subtraindo é o segundo termo na subtração, é o valor do qual será retirado do minuendo. E para me retirar ele do minuendo e chegar a um número natural, esse valor tem que ser igual ao minuendo ou menor que o minuendo. 453 é menor que o minuendo. Então, vamos retirar 453 de 967. Ora, vamos posicionar suas ordens. Temos 3 unidades, 5 dezenas e 4 centenas. Vamos armar a nossa operação. Olha aí a nossa operação armada e subtrair, lembrando da ordem de resolução de uma subtração, da direita para a esquerda, da menor ordem para maior. Então, subtraímos 7 menos 3. 7 menos 3 é igual a 4. E 6 menos 5 igual a 1. 9 menos 4 é igual a 5. Ok? Então, temos aí a diferença entre esses dois números. 514 é a diferença entre 967 e 453. Pronto, determinamos sua diferença, ok? Então vamos lá, relembrar dos termos, minuendo, subtraindo diferença e suas relações entre si. Vamos agora para a ideia do nosso descritor, que é a ideia de completar. Para isso, não é isso? Para essa ideia, eu trouxe o seguinte exemplo que contém essa ideia de completar. Um problema que apresenta essa ideia está relacionado ao álbum, viu? Nós temos um álbum que tem que ser completado e ele, dentro dessa situação problema, vai nos dar a ideia de completar. Vamos lá para ele. O álbum completo terá 860 figurinhas. Já possuo 243. Quantas faltam? A ideia de quanto falta já está relacionado a completar. Então, nós temos 243. Vamos lá, ó, construir essa ideia. Eu tenho 243, mais um valor que eu não conheço, vai ser igual a 860. Dentro da nossa construção, a ideia se assemelha a uma adição, não é isso? Porque eu tenho que encontrar um valor que, quando somado a 243, seja 860. Mas, para a resolução, a ideia principal de completar está relacionada à subtração, porque nós temos o total e dele vamos retirar 243 para chegar ao valor que completa o álbum, ok? Vamos lá para a nossa resolução através do algoritmo, para a gente conseguir ter ideia, essa ideia de completar. Observem só. Ora, nós temos o seguinte, vamos imaginar que nós temos esse álbum e quanto falta para chegar a 860, sendo que eu já tenho 243. Então, vamos efetuar uma subtração. Então, vamos usar o algoritmo da subtração. Vamos determinar aí quem é o minuendo e o nosso minuendo, depois o subtraendo e a diferença. Quem é o nosso minuendo? Não esquecendo que nós temos que organizar tudo utilizando o nosso QVL. Ora, nós temos como minuendo o valor de 860, está aí, 860 como minuendo. E o subtraindo será 243. Olha aí o nosso subtraindo, 243, ordem embaixo de ordem, armada a nossa subtração, podemos efetuar. Vamos efetuar da menor ordem para a maior, 0 menos 3. Percebo que eu tenho 0, não dá para me tirar 3 de 0. O que é que nós vamos fazer? Desagrupar a próxima ordem, que seria a ordem das dezenas. Nós teríamos o seguinte, ora, retiro uma dezena, não é isso?
ficam 5. Uma dezena corresponde a 10 unidades. Então, 10 mais 0 é igual a 10. Tornamos as unidades maior do que a unidade 3. Então, 10 menos 3 é igual a 7. 5 menos 4 é igual a 1. E 8 menos 2 é igual a 6. Então, determinamos aí a diferença. Então, para completar esse álbum, nós precisaríamos de 617 figurinhas para completar o álbum com 860 figurinhas, ok? Partindo aqui da ideia que nós conseguimos encontrar, lembrando de algoritmo, lembrando dos termos da subtração, vamos agora para o praticando. É aquele momento que eu tenho a participação de vocês, onde vocês vão pegar lápis e caderno e tentar resolver as situações, problemas propostas. E a primeira situação é a seguinte, fiquem atentos. Alberto leu 128 páginas de um livro que tem 267 páginas. Quantas páginas faltam para Alberto terminar de ler esse livro? Eu vou dar o tempinho, vocês vão tentar fazer e logo em seguida nós vamos refazer e verifique se você acertou ou não, ok? Tempo na tela, agora é com vocês. Vamos lá, finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. E o importantíssimo é que você refaça a leitura, porque é através de uma leitura de repetidas vezes que você consegue encontrar os dados para resolver cada um dos problemas. Alberto leu 128 páginas de um livro que tem 267 páginas. Já temos o total de de páginas que o livro tem. Alberto só leu 128. Quantas páginas faltam para chegar a 267? A ideia é mais ou menos essa. Quantas páginas faltam para Alberto terminar de ler esse livro? Ora, vamos partir lá da nossa ideia principal. Nós temos aqui 128. Quanto falta completar para chegar a 267? Então, nós podemos chegar a esse resultado através de uma subtração. Então, vamos lá. Construímos o algoritmo, lembrando que o quadro de ordens, o QVL, é importantíssimo para você posicionar as ordens, e nós teremos o nosso QVL aí com 3 ordens, unidade, dezena e centena, e vamos posicionar aí o nosso minuendo, que é o termo de maior valor, e esse minuendo vai ser 267. Olha aí, ó, 267 menos 128. Ok? Vamos armar aqui a nossa operação, está aí a subtração armada, e efetuamos a subtração da direita para a esquerda. Então, nós temos da menor ordem para a maior ordem. 7 menos 8, não posso retirar 8 de 7. Então, eu tenho que tornar esse 7 maior do que 8. Como é que eu faço isso? Desagrupando a ordem das dezenas. Então, retiramos uma dezena de 6, ficam 5. Uma dezena que nós retiramos corresponde a 10 unidades. Então, eu somo mais as 7 unidades que nós já temos. 10 mais 7, 17. Olha aí, 17 agora é maior do que 8. 17 menos 8 é igual a 9.
5 menos 2 é igual a 3. E 2 menos 1 é igual a 1. Então, para completar esse álbum, precisamos de 139. Para completar a leitura do livro, aliás, nós precisamos de 139 páginas lidas, ok? Então, chegamos aí ao nosso resultado. Vamos para o segundo. Ora, eu trouxe para vocês aqui, no segundo exemplo do Praticando, uma fábrica de sapatos possui 4.099 pares de calçados em estoque e recebe um pedido de um único cliente de 5.235 pares de calçados. Quantos pares de sapatos ainda faltam para completar esse pedido? Vou dar o tempinho, tempo na tela, é com vocês. Vamos lá, pronto. Finalizado nosso tempo, vamos lá para a resolução da segunda questão. Uma fábrica de sapatos possui 4.980 pares de calçados em estoque e recebe um pedido de um único cliente de 5.235 pares de calçados. Quantos pares de sapatos ainda faltam para completar o pedido? Mesma ideia, vamos partir do seguinte, nós temos 4.989, mais um valor que nós conhecemos, completa a quantidade de 5.235. Para isso, vamos para o algoritmo da subtração. Nosso QVL agora vai ser composto por unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Vamos colocar o nosso minuendo, que é o termo de maior valor, 5.235, menos o subtraendo, que é o nosso termo de menor valor. Vamos retirar 4.989 de 5.235. Para isso, vamos começar a nossa subtração da direita para a esquerda, da menor ordem para a maior. E na ordem das unidades, nós temos 5 menos 9. Como é que eu posso retirar 9 de 5? Eu posso fazer isso? Pode, né? Eu posso desagrupar a ordem das dezenas para tornar a unidade maior. Então, vamos lá. Vamos retirar uma dezena, ficam 2, e uma dezena corresponde a 10 unidades. Então, 10 mais 5, 15. 15 agora é maior do que 9. 15 menos 9 é igual a 6. E 2 menos 8? Também não posso retirar 8 de 2, posso? Então, nós vamos ter que desagrupar agora a ordem das centenas. Retiro uma centena, e uma centena corresponde a 10 dezenas. Agora, 10 dezenas mais 2 dezenas correspondem a 12. 12 menos 8. E 12 menos 8 é igual a 4, ok? 1 menos 9 na ordem das centenas. Eu não posso tirar 9 de 1. Então, 1 menos 9 será igual... Ora, vamos desagrupar a ordem das unidades de milhar, não é isso? Desagrupando, vamos tirar uma unidade de milhar, ficam 4. E uma unidade de milhar corresponde a 10 centenas. 10 mais 1, 11. Agora 11 menos 9 dá 2. E 4 menos 4, 0. Olha aí a nossa resposta. Faltam 246 pares de sapatos para completar o pedido. Vamos lá para mais uma situação, para ver se a gente consegue compreender bem. Temos o seguinte... A um número foi somado 7.854 e o resultado obtido foi 9.000. Que número é esse?
Vamos lá, agora é com vocês. Tempo na tela. Vamos lá, finalizado nosso tempo, ok? Finalizado nosso tempo, vamos para a nossa resolução. A um número foi somado 7.854. Não sabemos qual é esse número. Olha aí a ideia surgindo. Nós temos 7.854, a um número que nós somamos, chegamos a um total de 9.000. Ora, para isso, para essa ideia de completar, nós vamos usar um algoritmo da subtração. Vamos montar o nosso QVL com unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Vamos colocar o nosso minuendo, que é o termo de maior valor, do qual nós vamos retirar o subtraendo, que é 7.854. Armada a nossa subtração, efetuamos. Ora, da direita para a esquerda, da menor ordem para a maior. Eu não posso retirar 4 de 0. Eu tenho que desagrupar a próxima ordem. Mas dezena, ó, também não tem como desagrupar, nem centena, então tenho que desagrupar a unidade de milhar. Retiro uma unidade de milhar, vão ficar 8. Vão 10 centenas. Agora eu desagrupo centenas, ficam com 9 centenas, vão 10 dezenas. Retiro uma dezena, ficam 9 dezenas e vão 10 unidades. Agora eu posso efetuar. 10 menos 4 é igual a 6, 9 menos 5 é igual a 4 e 9 menos 8 é igual a 1, onde 8 menos 7 é igual a 1. Então, o número que foi somado foi 1.146, ok? Então, vamos lá. Temos o seguinte, vamos finalizar com esse último exemplo. Uma gincana agrupou 245 alunos na Escola Municipal Professor José Gomes Campos. Desses, 108 eram do sexo masculino. Quantos alunos estavam na escola para essa gincana do sexo feminino? Tempo na tela, agora é com vocês. Vamos lá, finalizando nosso tempo, nós temos o seguinte, não é isso? Uma gincana agrupou 245 alunos, é o total, né? Desses, 108 eram do sexo masculino. Então, nós não sabemos quantos do sexo feminino, mas a soma dos alunos do sexo masculino com o feminino dá 245. Então, segue a mesma ideia. 108, mais um valor que nós não conhecemos, é igual a um total de 245. Efetuamos uma subtração. Vamos lá para o nosso algoritmo, colocamos o nosso QVL, não é isso? Posicionamos o nosso minuendo, que é o termo de maior valor, menos o subtraendo, que é o que nós vamos retirar do minuendo, armamos a nossa subtração e efetuamos da direita para a esquerda, da menor ordem para
a maior. Então, ó, 5 menos 8. Posso retirar 8 de 5? Não dá, professor. Desagrupe lá a ordem das dezenas. Vamos desagrupar a ordem das dezenas. Retiro uma dezena, ficam 3. Uma dezena corresponde a 10 unidades. 10 mais 5, 15. 15 menos 8 é igual a 7. E 3 menos 0 é igual a 3. 2 menos 1 igual a 2. Então, estavam 137 alunos do sexo feminino nessa gincana. Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje, falando sobre subtração e a ideia de completar. Um grande abraço em todos e até a nossa próxima aula. Tchau!